Pergunto se esta é realmente uma afirmação verdadeira que Trump está fazendo. Então, número 1, temos uma contradição em sua declaração. Então ele fez várias declarações sobre isso e esta é a citação. Eu não sei nada sobre o projeto 2025, certo? E agora sua próxima fase é: eu discordo de algumas das coisas que eles estão dizendo. Como ele pode discordar se não sabe absolutamente nada sobre este projeto? Olá a todos e bem-vindos a outra transmissão de profecia. Hoje estamos falando sobre Trump e sua aparente rejeição ao projeto 2025. Agora, isso pode ser muito surpreendente para alguns de vocês e pode quase parecer uma grande coisa, porque o projeto 2025 é mais do que um documento de 900 páginas, que aborda basicamente como podemos reestruturar todo o governo na América e há muitas implicações religiosas lá. Há coisas que quero remover, muitas partes da Constituição, então isso é uma coisa boa. E o que isso significa? E vamos entrar nisso e temos 5 pontos a considerar sobre esta conversa. Agora, vamos começar com um clipe bem aqui. E estes são alguns jornalistas falando sobre a negação de Trump de até mesmo saber sobre o projeto 2025. Essas pessoas que provavelmente teriam funções políticas significativas na administração, se Donald Trump for de fato reeleito, quão envolvido ele está realmente? Sim, então a resposta é 0. Ele está envolvido 0 e aquelas pessoas que você colocou na tela lá estão envolvidas 0. Isso está sendo elaborado, esse projeto 2025 está saindo da Heritage Foundation e eles estão claramente tentando afirmar, ou estavam tentando claramente afirmar, algum tipo de papel que eles não têm, que eu sei por falar com Chris na campanha. Ele retuitou um artigo que eu sei por falar com ele anteriormente sobre isso e com o ex-presidente que eles rejeitaram isso. A menos que venha da boca de Donald Trump ou da campanha, não acredito nisso. E então as pessoas estão tentando ser importantes em Washington. Todos estão tentando usar seu peso e dizer coisas que não deveriam dizer. E Donald Trump apenas lhes deu uma esmagada. Então é simples assim. Muito curioso, eu gostaria de saber sua opinião e tenho certeza que você viu esse momento que está realmente se tornando viral. Kevin Robert, que é o presidente da Heritage Foundation, no início desta semana, estava no Steve Bannon's podcast, na sala de guerra. Então, novamente, eles estão negando realmente qualquer conexão com o projeto 2025. Trump disse que não sabe nada sobre isso. Qualquer um de seu pessoal não sabe nada sobre isso. Mas este é realmente o caso, porque esta é a grande questão. Agora nós vamos para outra página de notícias aqui, que vem do The Hill, e diz que Trump chama as tentativas de vinculá-lo ao projeto 2025 de pura desinformação. Então, novamente, ele está dizendo que isso é pura desinformação e não sabe nada sobre o projeto 2025. Não vi, não tenho ideia de quem está no comando disso, ao contrário. Nossa plataforma republicana, muito bem recebida, não tem nada a ver com isso. Então, essas são algumas declarações muito fortes e vamos ver se isso é realmente verdade. Agora, isso é realmente verdade? O que está sendo dito? 1 João 4:1. Amados, não acreditem em todos os espíritos, mas experimentem os espíritos se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, nós temos esses 5 pontos que questionam se esta é realmente uma afirmação verdadeira que Trump está fazendo. Então, o número 1, nós temos em sua declaração uma contradição. Então, ele fez várias declarações sobre isso e esta é a citação. Eu não sei nada sobre o projeto 2025, certo? E agora a próxima frase dele é: eu discordo de algumas das coisas que eles estão dizendo. Como ele pode discordar se não sabe absolutamente nada sobre este projeto?
Algumas das coisas são absolutamente ridículas e abismas. Como ele pode ser tão descritivo se ele não sabe absolutamente nada sobre isso? Então há algo engraçado aí. Número 2. Trump mencionou a Heritage Foundation em seu discurso no NRB, e sabemos, porque cobrimos isso em alguns de nossos vídeos anteriores. Fizemos um vídeo de reação completo sobre os modos, na verdade, do discurso do NRB, passando alguns dos detalhes, e vocês podem dar uma olhada nisso. Agora, em seu discurso do NRB, se vocês ainda não ouviram, deveriam ir ouvi-lo. Ele diz que eles estão fazendo, entre aspas, um trabalho inacreditável. E a Heritage Foundation é quem está realmente montando o projeto 2025. São eles que estão por trás disso. E ele diz que estão fazendo um trabalho maravilhoso e inacreditável. Mas ele não sabe nada sobre o que eles estão fazendo e aparentemente ele não sabe nada sobre o projeto 2025. Ele nem sabe quem está no comando disso. Quando essas pessoas, como ele está dizendo, estão fazendo um ótimo trabalho, eles são os responsáveis. Agora, por alguns desses outros pontos aqui que vou mostrar na tela, isso é da Heritage Foundation, que está sendo mencionada como parte da campanha de Trump por Mike Pence. E Mike Pence era o vice-presidente. Mike Pence, a Heritage Foundation, tem lutado lado a lado com o presidente e esta administração desde o primeiro dia. Então há definitivamente uma conexão que isso não pode ser negada. Pois bem, na transição, começamos a trabalhar aproveitando os recursos disponíveis da Heritage Foundation. Traçamos planos para esta administração. Aproveitamos a bolsa de estudos e os recursos do Think Tank. Então, há, obviamente, uma conexão muito profunda com a Heritage Foundation e a administração Trump. Então, isso é muito, vocês sabem, acho que provavelmente uma das razões, é uma das coisas que alguns dos fundadores da Heritage Foundation fizeram publicamente, e ele não quer ser associado a isso. Agora, isso não significa que ele não concorda com isso. Isso não significa que ele não tenha lidado com eles muito e pesadamente, mas há algo em jogo. Agora o ponto número 4. Muitas das pessoas que foram nomeadas durante a administração de Trump está conectada com a Heritage Foundation. E temos todas essas pessoas como Paul Dem, e ele dirige a Heritage, o projeto 2025 de transição presidencial, organização de políticas e recomendação de pessoas e treinamento para nomeados para a próxima administração presidencial. Antes de ingressar no Heritage, Dem serviu na administração Trump como chefe de gabinete no escritório de gestão de pessoas dos Estados Unidos. Então há muito mais. Não vou passar todos estes aqui. Vocês podem pausar o vídeo e dar uma olhada neles. Algumas dessas pessoas, essas pessoas vão negar isso, assim como Trump está negando. Mas você não pode negar os fatos. Você não pode negar o que realmente foi dito. Agora, a política do projeto 2025 foi dividida em 30 sessões de muitas sessões. 14 delas foram escritas por pessoas que estiveram envolvidas na administração de Donald Trump. E então temos o link para a lista abaixo. Então, metade de todas essas políticas foram escritas por pessoas da administração de Trump. Eu quero deixar claro um ponto. E esse ponto é que sinto que há muitas pessoas que, por causa disso, estão pensando que é hora de relaxar. Está tudo bem, você sabe que Deus está nos dando mais tempo. Deus não está nos dando mais tempo para relaxar. Está nos dando tempo, isso se é que Ele está dando tempo e nem sabemos. Então, esse é um dos pontos que quero enfatizar, que a profecia a respeito da marca da besta e as leis de adoração, de acordo com Apocalipse 13, não necessitam ser cumpridas até o projeto 2025. Agora, isso é um instrumento e ainda pode ser, mas pode haver outras coisas que são ainda mais severas do que o projeto 2025 que poderia estar chegando antes. Então, este não é o momento para ficar à vontade e não ser urgente sobre a preparação para os eventos que estão por vir, seja espiritualmente, fisicamente e todas essas coisas. Quando Noé deveria se preparar para entrar na arca, ele tinha um trabalho a fazer. Ele teve que construir aquela arca primeiro.
Deus disse que havia um dilúvio chegando, ele tinha um trabalho a fazer, e de alguma forma estamos tentando evitar esse trabalho de preparação. Não podemos sair disso. A tempestade está chegando. Precisamos estar preparados para enfrentá-la. E isso não é de forma alguma uma oportunidade para as pessoas desacelerarem ou pensarem que temos muito tempo. Então, quero deixar isso extremamente claro, porque pode parecer uau, você sabe, os ventos estão sendo contidos, temos tempo, podemos relaxar, não há necessidade de nos estressar, mas temos uma urgência porque não sabemos a hora. Isso contribui para a próxima citação aqui. Isto é de Review and Herald, 1888. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas sombras. Então, o fato de vermos o projeto 2025 chegando em primeiro plano está apenas mostrando que ele não está longe. Não é porque isso é apenas o que está aparecendo na escuridão. Há muito mais já definido. Os líderes estão escondendo a verdadeira questão, e muitos que se unem ao movimento, eles próprios não veem para onde a tendência oculta os está levando. Suas profissões são brandas e aparentemente cristãs, mas quando falarem, revelarão o espírito do dragão. É nosso dever fazer de tudo ao nosso alcance para evitar o perigo ameaçador que se aproxima. Com todo o nosso poder, e estamos fazendo de tudo ao nosso alcance, estamos lutando contra essas coisas, estamos nos preparando, estamos fazendo as coisas que Deus nos disse para fazer, para nos prepararmos para este dilúvio que está vindo, porque se olharmos ao nosso redor e esperarmos por nosso vizinho que outra pessoa faça isso antes de tomarmos uma atitude, será muito tarde. Devemos nos esforçar para desarmar o preconceito, colocando luz sob uma luz adequada diante das pessoas. Devemos apresentá-las à verdadeira questão em questão, interpondo assim o protesto mais eficaz contra as medidas para restringir a liberdade de consciência. Nós temos falado repetidamente sobre isso. Liberdade religiosa, liberdade de consciência. Não podemos apoiar algo que está tirando a liberdade de outra pessoa, quer concordemos ou não com essa posição. Devemos estudar as Escrituras e sermos capazes de dar razão, a razão da nossa fé. Isso é muito importante. Se não pudermos dar as razões da nossa fé, vamos falhar. Não importa se estamos prontos ou não, se pensamos que estamos fisicamente prontos e estamos apenas guardando isso para nós mesmos, então não estamos prontos. E não vamos resistir quando o teste vier contra nós, porque precisamos ser construídos de forma sólida sobre a rocha, e se quisermos ser inamovíveis, temos que ter a capacidade de dar a razão da nossa fé. E diz o profeta: os ímpios agirão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E isso vai de encontro com a parábola das 10 virgens. 5 eram sábias e 5 tolas, e essa palavra tola significa perverso. Porque se você não entender e não for sábio, você estará fazendo o mal, porque esse mal que é feito é flagrante. Não como, você sabe. Isso é tão crítico. As pessoas devem entender que precisam levar seu estudo em consideração em suas próprias mãos, não apenas esperando para serem alimentados por outros. Não é assim que seremos vigilantes, vocês sabem, que seremos julgados pelo que poderíamos saber, mas nos recusamos a olhar, porque era muito assustador, era muito, você sabe, muita pressão deste ou daquele lado. Você sabe, o medo da família, o medo dos amigos, o medo da igreja, o medo do que quer que seja, financeiro. Essas coisas têm que ser deixadas de lado. Se Deus traz algo para nós, temos que olhar para isso. Temos que estudar isso. Os ímpios farão o que é mal, e o que é mal é não entrar na palavra e construir aquela base. Precisamos entender que precisamos ser sábios, e os sábios fazem o que Deus está pedindo que eles façam. Então estamos vendo um enorme perigo agora, e o povo de Deus simplesmente está dormindo, e não queremos que eles adormeçam. Precisamos estar prontos agora. Porque quando a tempestade chegar, não haverá mais preparação. Acabou. Então toda essa negação do projeto 2025,
Não quero dizer que tudo está como sempre, não é o que significa isso. O diabo tem mais planos do que podemos imaginar e ele vai trabalhar duro para levar essas coisas avante. Está tudo no tempo de Deus, mas Deus nos avisou com bastante antecedência e tempo e com bastante avisos. Mas, novamente, o movimento dominical está acontecendo na escuridão e só veremos mesmo quando ele vier com uma força ofuscante. Você sabe, se tiver um tornado chegando, às vezes você não recebe muitos avisos e nem mesmo tem tempo suficiente para garantir as coisas ou encontrar um abrigo, seja o que for. Você precisa estar pronto, como se estivesse chegando a qualquer minuto. Quando a tempestade chegar, será tão forte que varrerá a casa desde os alicerces, se não estiver totalmente interligada com a rocha. Então devemos entrar na palavra e devemos estudar por nós mesmos para nos mostrarmos vigilantes que manejam corretamente a palavra da verdade. Vou ler mais um versículo aqui para encerrar. 2 Pedro 1, verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Nós faremos bem se prestarmos atenção à palavra segura da profecia. O que isso significa? Significa que a profecia não é conhecimento, não é apenas conhecimento, é uma ação. Quando percorremos as páginas da Bíblia, quando vemos essas coisas escritas, quando vemos o que vai acontecer, quando vemos todas essas mensagens que estamos dando, que temos esta mensagem de Apocalipse capítulo 13, alertando sobre o que está por vir, se estivermos prestando atenção, estaremos fazendo algo. Cada um desses eventos que estão acontecendo no mundo até a vinda de Jesus é uma profecia de ação, é algo que devemos fazer para estarmos prontos. Temos que trabalhar nesses versículos. Quando vamos para o capítulo 14, no próximo capítulo fala o seguinte, sobre este grupo, 144 mil, que são imaculados, eles não têm dolo, eles não mentem. Isso é muito importante, porque precisamos ser um na doutrina, um na verdade. Não podemos dizer coisas diferentes, isso não é correto. Precisamos nos unir na verdade, porque essa é a única maneira de nos unificarmos, não ecumenicamente, onde todos poderíamos ter ideias diferentes. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus quer um povo de pé, e eles estarão unificados em sua mensagem. Se lermos os versículos 6 a 12, essas são as mensagens dos 3 anjos. Precisamos nos familiarizar com isso. E não quero apenas repetir, quero dizer, precisamos entrar nos detalhes desta mensagem e precisamos entender cada palavra. Então vamos para o próximo capítulo. Isso é sobre a introdução das pragas. E então o capítulo 16, que são as pragas. Há coisas que precisamos fazer para não recebermos as pragas, que nos diz isso. Há muitas coisas que podemos fazer para não receber as pragas. E não é apenas ser teimoso contra o sistema, não é isso. Há muito mais aqui, mas para fazermos isso temos que seguir o que Deus disse e precisamos prestar atenção às profecias. Nós precisamos receber a chuva serôdia. Deuteronômio 32, verso 2, diz: Minha doutrina cairá como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Nós precisamos entender o que está escrito neste livro por nós mesmos, porque cada um de nós, individualmente, seremos testados sobre isso em cada ponto que está nesta palavra. Então, eu encorajo você a realmente entrar e estudar este livro, porque estávamos dormindo, não tivemos urgência e alguns desses eventos podem nos fazer cair novamente no sono. Mas, por favor, encorajo vocês a orar, para que Deus lhe dê urgência e sabedoria para estudar isso e para se mostrar aprovado. E se preparar entrando na palavra e realmente se aprofundando nessas mensagens e entendendo como elas se aplicam a nós individualmente hoje. Isso não é uma mensagem passada que foi dada, isso é algo que é dado hoje. Por favor, certifique-se de curtir e compartilhar e se inscrever, porque precisamos do maior número possível de pessoas para ouvir esta mensagem.